Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Olha aí, eu vou fazer o complemento daquele outro vídeo que a gente conversou antes a respeito depois de voltar para a faculdade com os 30 anos, depois dos 30, né? Então, esse foi o primeiro vídeo. Então aí eu resolvi fazer esse para vocês saberem como é que foi a minha aventura no meu primeiro dia de aula. Então, vamos lá. É, Vejam só, como é que foi o primeiro dia de aula? Foi muito emocionante para mim e, particularmente falando, eu tive crise de choro. Pensei até em desistir no meu primeiro dia de aula, gente. Então, deixa eu contar para vocês como é que foi o primeiro dia. Eu morava em Maragogi, numa praia chamada Peroba. Lá a gente tinha um restaurante, eu e a minha família, né? Nós colocamos um restaurante, a minha filha, meu marido. E eu consegui a tão sonhada ajuda, né, a bolsa do ProUni para estudar em Recife. E eu estudei na Faculdade São Miguel e fiz o curso de farmácia, o primeiro período de farmácia. Gente, o primeiro dia foi muito traumático, porque foi uma mistura de sentimentos. Eu estava muito confusa, porque era o primeiro dia e eu estava assim, encantada por eu realmente ter conseguido. Era um sonho que estava se realizando e primeiro dia, né? E ao mesmo tempo eu estava me sentindo muito segura, porque eu estava com medo de não dar conta e achando que por conta da idade, de muito tempo passado, eu não ia conseguir acompanhar o ritmo. E aí pensei em desistir, chorei e chorei muito. Detalhe, né? Vale salientar que foi muito, muito mesmo. Aí, mas meu marido chegou junto e perguntou o que estava acontecendo, e aí eu falei para ele que estava com um pouco de medo. Ele me incentivou no primeiro momento, então eu levantei, enxuguei as lágrimas e fui lá encarar, né? Então, aonde eu morava, que é Peroba, Maragogi é em Alagoas, tá? Então, a cidade mais próxima era São José da Coroa Grande, que é divisa de Pernambuco com Alagoas. E lá não tem faculdade, gente. Eu tinha que pegar o ônibus que é cedido pela prefeitura e daí a gente se desloca até Recife para estudar. Tem duas opções lá. Você pega o ônibus da prefeitura de Maragogi ou de São José da Coroa Grande. Só que daí de Maragogi você vai para Maceió, estudei em Maceió. E no meu caso eu fui para São José porque eu consegui a bolsa do ProUni em Recife. E daí eu fui estudar lá, Faculdade São Miguel, muito boa. Gostava demais de lá. Os professores são excelentes, professores super acolhedores, compreensivos. E daí eu já cheguei lá, né, falando, chamando os professores, falando, olha, eu tive um problema, assim, eu sou aluno do projeto Avançar ali do Telecurso 2000, para vocês terem uma ideia do meu problema. E daí eu já fui deixando claro da minha dificuldade que eu tinha certeza que ia sentir por conta é, da diferença, né, gente? Cheguei lá, tinha muitos alunos que eram novatos. Desculpa, novatos não, que eram muito jovens, né? E todo mundo era novato na minha turma. E muita gente jovem e eu ficava com aquele medo, sabe? Primeiro que quando eu saí de casa, que fui para o ônibus, eu já senti medo de ser rejeitada, medo de não conseguir fazer amigos, por conta que era uma realidade totalmente diferente da que eu estava acostumada. E quando eu cheguei lá, eu fiz logo amigos e para minha sorte tinha uma pessoa que estudava na mesma, que faria o mesmo curso e estudaria na mesma turma, né? Estudou comigo na mesma turma, então eu me sentia um pouco confortável porque essa pessoa ia no mesmo ônibus e estudava na mesma sala, então eu já me senti mais segura por conta disso. E aí a gente começou a estudar, só que daí a turma era excelente. Eu torço muito por eles, acompanho eles no Instagram, no Facebook, e eles foram muito generosos comigo, porque eu sentia muita dificuldade de acompanhar as disciplinas, e daí depois eu faço um vídeo falando sobre as disciplinas da faculdade para explicar um pouquinho essa questão, para não ficar muito longo também esse vídeo. E os professores eram muito gentis, compreensivos, os alunos,
os mais jovens chamavam para estar junto, para a gente interagir, e acabava que eles ajudavam bastante a compreender algumas matérias. Então, nenhum momento eu senti constrangimento por estar numa turma de adolescentes, né, posso dizer assim, porque eles acabaram de sair da escola e já entraram na faculdade. E eu já era, né, uma pessoa que já estava mais de 15, 20 anos aí fora da escola, né? Então eu não lembrava dos conteúdos, não lembrava de nada, e o professor falava, eu olhava, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Mas, graças a Deus, os alunos ajudavam bastante, os colegas, né, os meus amigos, beijo para eles. Meus professores também, excelentes. Mas, como eu falei no outro vídeo, no final desse período, gente, eu reprovei algumas cadeiras nesse período, porque eu não tinha como estudar, e trabalhar também era muito puxado. Eu saía às 2 horas da tarde do restaurante para ir para Recife. Aí pegava o ônibus e chegava umas 5h30, 6 horas por conta do trânsito. Quem conhece Recife sabe que é um trânsito muito grande, muito congestionamento, então a gente tinha que sair cedo. 2h30 a gente estava saindo, aí ia de ônibus até lá e ficava esse tempo todo. Voltava de meia-noite, chegava em casa meia-noite e meia, por aí. Eu saí de 10 horas, mas Recife muito grande, tinha que o ônibus vai passando de faculdade em faculdade, pegando o pessoal, e a gente chegava nesse horário, bem tarde em casa. Mas valeu a pena a experiência, né? Infelizmente eu não pude continuar, né? Como eu disse, eu tive que desistir, daí eu fiquei muito triste, eu chorava porque... Primeiro eu chorava porque estava insegura, e depois eu chorava, no final das contas, quando eu vi que não tinha condições de continuar, eu chorei por saber que eu estava conseguindo, eu ia pegar o ritmo da faculdade, que eu tinha tudo para continuar, mas que por questão financeira, mais uma vez, o meu sonho estava sendo interrompido. Daí eu tranquei o curso, acabei perdendo a bolsa do ProUni, isso me deixou muito depressiva, eu chorei bastante, aí já achava que não ia mais querer voltar, mas daí passou um tempinho, logo a gente teve que se mudar de lá também, porque nosso restaurante fechou, e a gente foi trabalhar com outras coisas, e eu consegui novamente não desisti, né, gente? No final das contas, eu não desisti totalmente. Eu botei na cabeça que eu queria estudar e que não ia me impedir, eu ia tentar até eu conseguir. Daí eu consegui consegui o FIES, né, e fui novamente para a faculdade. Daí o primeiro dia na faculdade, nesse novo curso, eu estudo agora na Maurício de Nassau, em Caruaru. Eu pego o ônibus ainda, só que agora é um pouco mais tarde, né? Porque eu moro em Água Preta. Daí eu pego o ônibus às 4h30 da tarde e chego em casa à meia-noite. Porque na cidade que eu moro, não tem faculdade. Então eu tenho que me deslocar de Água Preta até Caruaru. A prefeitura cede o ônibus, nós vamos. E aí, detalhe importante, né? Que a minha filha mais velha, hoje ela tem 20 anos e ela é a minha companheira de ônibus, né? E de faculdade também, que ela também estuda na mesma faculdade. Então a gente, assim, é parceira, né? Ela faz enfermagem e eu faço agora fisioterapia. Depois eu explico por que eu mudei, né, de curso. Resolvi trocar de curso. Mas eu mudei de farmácia para fisioterapia. E a minha filha faz enfermagem. Nós estudamos no mesmo prédio, né? Mesma faculdade, mesma instituição. E, assim, ajuda bastante. E o primeiro dia lá também foi muito... eu estava muito ansiosa, porque eu estava voltando, só que era outra cidade, outra faculdade, outras pessoas, gente nova. E eu estava insegura novamente, achando que eu ia reprovar as cadeiras de novo. E aí veio um monte de paranoia na cabeça. Só que, graças a Deus, quando eu cheguei na faculdade, ainda fui subindo na entrada e pensei em desistir, né? Mas daí, graças a Deus, minha filha estava junto comigo, me dando apoio, né? Me dando força para não desistir também, né? Não se assustar com a faculdade. Ela já estava fazendo, mas depois, se vocês quiserem, vocês entram no canal dela, vou deixar o link depois. O nome dela é Joyce, ela também tem um canal. E ela fazia arquitetura e mudou para enfermagem. Aí depois ela vai fazer um vídeo contando para vocês por que ela trocou de curso também. E nessa nova turma, quando eu cheguei,
também tomei um susto, porque as pessoas eram totalmente diferentes, eu tive um pouco de dificuldade de me enturmar dessa vez. As pessoas tinham um perfil diferente, mas graças a Deus está indo tudo bem. Agora a gente vai começar o terceiro período, né? Eu não fui ainda para aula porque eu fiz uma cirurgia e estou me recuperando dela. E também vou fazer um vídeo falando sobre essa cirurgia. E assim, gente, enfrentando as dificuldades e caminhando para frente, sem parar, sempre. Então, é isso aí. Eu não queria que o vídeo ficasse longo, mas acabou ficando. Então, um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Um abraço, se Deus quiser. Até a próxima.